A palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar hoje é sobre posicionamento. Posicione-se. A gente vive num tempo que está muito conturbado. A gente ouve muito por aí, né? O tema da moda, até o que escrevi lá, tema da moda, o pessoal ficou rindo de mim. Mas o que a gente mais ouve, olha, posicione-se. Se você não se posicionar, você vai ser posicionado. A gente está ouvindo muito isso, né? Mas eu quero falar de um posicionamento que não é político, que não é natural, mas é o posicionamento espiritual. E o posicionamento espiritual é aquele que realmente faz a diferença na nossa vida. Amém? E quando a gente se posiciona em Deus, quando a gente se posiciona naquilo que Ele tem preparado para nós, a gente tem vitória. A palavra fala de muitos heróis da fé. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, de homens que saíram do natural, que saíram do meio da multidão e se destacaram e tiveram vitória, porque se posicionaram em fé. Amém? Se levantaram em autoridade, se levantaram com ousadia e tiveram as circunstâncias mudadas, foram alvos do milagre, viveram o milagre, experimentaram o milagre de Deus. Amém? E nós somos esses heróis da fé hoje. Amém? Alguém é herói da fé aqui hoje? Você que está nos assistindo aí, você pode ser considerado um herói da fé. O Senhor espera isso de nós. O Senhor espera isso dessa geração. Porque a palavra de Deus continua sendo escrita e continua ecoando na nossa vida através de nós. Por isso o Senhor quer um posicionamento de nós. Por isso o Senhor quer um posicionamento da igreja. E tantos heróis da fé, eu não vou falar de todos porque nem daria, mas Josué e Caleb se posicionaram. Eles estavam lá vendo a terra junto com os outros espias. Eram 12 espias, 10 espias olharam para o gigante e falaram: a gente não vai conseguir, a terra é boa, mana leite e mel, mas a gente não vai conseguir, os gigantes são muito grandes, eles vão nos destruir. Mas Josué e Caleb se posicionaram em fé e declararam: Deus vai nos dar essa terra é nossa, o gigante está lá, mas o Senhor vai entregar esse gigante nas nossas mãos. E eles foram os únicos, Josué e Caleb, foram os únicos da sua geração que entraram na terra prometida e viveram a promessa e experimentaram o milagre, porque se posicionaram. Raabe era uma prostituta, lá em Jericó, longe do povo de Deus. Ela não conhecia o Senhor, mas ela ouviu falar do Senhor. E ela falou: opa, esse Deus é poderoso, eu quero servir esse Deus é mais poderoso que os deuses que eu sirvo. E ela começou a crer em Deus, e ela ouviu a palavra, ela se posicionou, ela ajudou os espias, ela se posicionou em Deus e ela foi salva. Não só ela, mas a sua casa, a sua família foi salva da destruição. E mais, Raabe se tornou parte da genealogia de Jesus. Uma prostituta que estava lá esquecida, longe, afastada de tudo, sem conhecer a Deus, se tornou precursora de Jesus. Aleluia. Raabe se posicionou e viveu o milagre de Deus na vida dela. Daniel foi levado para o cativeiro. Estava lá na Babilônia, mas ele escolheu se posicionar, ele escolheu se consagrar, ele não quis ser como os outros, ele não quis se contaminar com os deuses da Babilônia, ele não quis se contaminar com os costumes da Babilônia, ele se posicionou em Deus e ele teve vitória. Ele e seus amigos passaram pela fornalha de fogo, passaram pela cova dos leões, foram desafiados, mas permaneceram firmes e foram libertos, foram salvos. E Daniel recebeu uma das maiores revelações. Daniel, lá no Velho Testamento, viu os nossos dias. Aleluia. O posicionamento de Daniel alcançou os nossos dias, porque ele viu a volta de Jesus, ele viu os últimos tempos, ele viu as profecias que nós estamos vivendo hoje, por causa do posicionamento que ele teve. E o Rodney falou sobre Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam sendo calados, perseguidos por pregar o evangelho, mas eles declararam:
Como nós vamos nos calar? Não podemos nos calar e deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles foram perseguidos, eles foram mortos, mas o Evangelho chegou até nós por causa do testemunho desses homens. Aleluia! A palavra do Senhor se cumpriu, o plano do Senhor se cumpriu na vida deles, porque eles não desistiram, porque eles permaneceram firmes, porque eles permaneceram posicionados em fé. E é isso que eu quero falar com você hoje. É tempo da igreja se posicionar. Jesus está voltando. As profecias lá de Daniel estão se cumprindo hoje. Aleluia, Jesus está às portas e não é tempo da igreja ficar apática, não é tempo de eu e você ficarmos alienados das coisas do reino. É tempo de se posicionar em Deus e é tempo de viver um milagre, é tempo de experimentar a presença de Deus, é tempo de experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós nesses dias, é tempo de vivermos o avivamento que o Senhor tem preparado. Aleluia, as promessas estão se cumprindo, Jesus está voltando, mas antes da volta de Jesus, aleluia, é uma grande promessa do grande avivamento que vai vir sobre a terra, e eu e você somos os agentes desse avivamento. Quando nós nos levantamos em fé, quando nós nos posicionamos em Deus, o Senhor vai nos usar para espalhar o avivamento, para que o avivamento alcance as multidões, alcance aqueles que estão lá fora perdidos, alcance aqueles que estão desanimados, desesperados, que não têm perspectiva de vida. Nós somos aqueles que Deus quer usar, assim como usou os heróis da fé lá no passado. Nós somos os heróis da fé hoje, e Deus quer usar a mim e a você para trazer o reino, para implantar o reino e para fazer diferença nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. É tempo da igreja se posicionar e cumprir o seu papel e cumprir a sua função. Só que para a gente se posicionar, a gente precisa entender, primeiro, aonde nós estamos. Nós estamos aqui na Leopoldina, na IA Church, mas onde nós estamos espiritualmente? Aleluia. A palavra fala lá em Colossenses 1,13. Eles vão colocar ali. Colossenses 1,13 diz assim, que Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Onde você está? Além de estar na Leopoldina, na IA Church, você está no reino. Nós fomos transportados, Jesus nos tirou do reino das trevas, onde nós éramos escravos, nós estávamos perdidos, nós estávamos presos nos nossos pecados, presos na condenação, presos na mentira, na morte. E Ele nos transportou para o seu reino. Nós hoje fazemos parte do reino. Você tem essa consciência de que nós somos seres espirituais? Nós estamos com o corpo físico na IA Church, sede Leopoldina, mas o nosso espírito, o nosso homem interior está no reino de Deus. Nós somos, a palavra fala que o homem é um espírito, a nossa essência é o espírito, a nossa essência é o espírito recriado pela presença de Deus. Nós temos uma alma e habitamos um corpo. A nossa essência é o Espírito, porque nós somos a imagem de Deus. E Deus é Espírito, amém? Aleluia, nós somos seres espirituais e temos que ter consciência de quem nós somos em Cristo. Aleluia. A palavra também fala em Efésios 2, capítulo 1. Não, Efésios 2, versículo 1 a 6. Vou ler para vocês. É um texto longo, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque esse texto é tremendo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A gente tem que entender aonde a gente está e qual que é a realidade que nós estamos. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a nossa realidade muda. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, antes de Jesus, todos nós vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, aleluia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Nós estávamos lá mortos nos pecados, no lamaçal, presos na morte, mas nós fomos resgatados, nós fomos livres do pecado. Essa é a posição que você está hoje. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já creu que Jesus é o Filho de Deus e entregou a vida por você, você já foi liberto desse jugo. Você não está mais no pecado. Nós somos filhos de Deus, nós somos feitos, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia, a nossa natureza foi mudada, a nossa realidade foi mudada e nós estamos em Cristo. E Efésios 1:20 fala onde Cristo está. Se nós estamos em Cristo, onde Cristo está? Este poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, está falando de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Como esse texto é tremendo. Jesus morreu por nós. A palavra fala em Filipenses que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se entregou e se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou. E como Efésios diz, ele está assentado à destra do Pai. E tem todo o principado e potestade debaixo dos seus pés. Tem todo o poder e autoridade nas mãos. Só que uma coisa tremenda que esse texto diz é que Jesus não está lá sozinho, não. Eu e você estamos em Cristo. Se Jesus está acima de todo principado e potestade, nós estamos em Cristo. Então nós temos poder e autoridade sobre principados e potestades. Nós estamos acima das circunstâncias. Nós estamos acima das lutas. Nós estamos acima da morte. Nós estamos acima do diabo. Muitas vezes o diabo quer nos calar, quer colocar medo, quer colocar miséria na nossa vida, quer colocar cegueira na nossa vida. E quantas vezes nós não temos medo de enfrentar as lutas, porque achamos que o diabo é poderoso. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo, mas nós temos que saber aonde nós estamos. O diabo está debaixo dos nossos pés, não pelo nosso poder, não pela nossa autoridade, mas porque estamos em Cristo, assentados em Cristo, acima de todo principado e potestade, no lugar de autoridade, amém? Em nome de Jesus, se podemos nos posicionar, é porque sabemos onde estamos. Estamos na presença de Deus. Aleluia, somos homens espirituais e temos autoridade no mundo espiritual, em nome de Jesus. E quem nós somos nesse reino? Somos filhos? Somos. Somos servos de Deus? Somos. Mas a palavra fala de uma coisa que nós somos, que nós temos que ter consciência. 2 Coríntios 5:20 fala que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador é uma pessoa de autoridade que vem de um outro país. Por exemplo, o embaixador de Israel no Brasil. Ele é um israelita. A nacionalidade dele é israelita. Mas aí ele vem e monta a embaixada dele no Brasil. O que ele está fazendo aqui? Ele representa a autoridade de Israel aqui. No Brasil, o embaixador é como se fosse o presidente de Israel. E quando a palavra fala que nós somos embaixadores, é porque nós não somos dessa terra. Nós somos do céu.
Aleluia. Nós somos cidadãos do céu, morando temporariamente aqui e representando o nosso rei aqui. Somos embaixadores do reino. E como embaixadores, nós temos que ter consciência de que estamos aqui representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Herandaralaias, o nome de Jesus. Representamos o nome de Jesus. Quando Jesus nos ensina que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome será feito. Quando ele fala isso, é porque nós temos uma procuração. Aleluia. Quando você dá uma procuração para alguém, essa pessoa não pode fazer o que ela quiser com a procuração, não é? Quando você dá uma procuração, a pessoa vai fazer aquilo que você gostaria de fazer em seu nome. Nós temos essa procuração porque nós somos embaixadores do reino. E nós, como representantes do rei, nós temos que honrar o rei. Nós temos que fazer aquilo que o rei faria se estivesse aqui. Porque essa é a função do embaixador. Aleluia. Você e eu somos Jesus andando aqui na terra. O que Jesus fazia aqui na terra? Ele pregava a palavra, ele amava, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos. Nós somos embaixadores para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas estão olhando Jesus e elas têm uma expectativa. Algo vai acontecer, porque essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa tem o Espírito de Deus. Então algo tem que acontecer através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós somos embaixadores. E nós temos que ter consciência de quem nós somos. Consciência do nosso chamado. Muitas vezes a gente está aqui, a gente vem no culto buscando resolver os nossos problemas, buscando um milagre, buscando uma resposta de uma indagação, buscando um milagre para uma situação que não tem jeito. E Jesus é maravilhoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em te abençoar. Ele já te abençoou. Aleluia, a palavra fala que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E lembre que a gente está onde? Nas regiões celestes em Cristo. Então a nossa bênção não está longe de nós. Aleluia, mas a bênção, o milagre, a provisão não é o fim, é o meio. É o meio pelo qual o Senhor quer tocar na sua vida, suprir a sua necessidade e te levantar como testemunho para alcançar a outros. Se a gente tem a nossa bênção, o nosso milagre apenas como o fim, miserável homem que somos. A bênção é nossa, Ele já nos abençoou, mas é para ser testemunho. É para alcançar aquele que está do lado. Lembra lá da pesca maravilhosa? Quando o barquinho veio cheio de peixe e Pedro não conseguia, o barco ia a pique, ele não conseguia nem ficar de pé, o barco, de tanto peixe, teve que procurar o vizinho lá para dividir, me ajuda, e os peixes sobejavam. Esse é o propósito de Deus. Quando Ele nos abençoa, a bênção não é só para ficar para a gente, não. A bênção é para sobrejar, é para alcançar aquele que está do lado, é para abençoar aquele que está necessitado, em nome de Jesus, porque nós somos embaixadores do Rei, e a nossa função como embaixadores é fazer a obra de Jesus, é ser como Jesus aqui na terra. Aleluia. E um outro texto fala de algo tremendo que nós somos, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdote. O que o sacerdote faz? Sacerdote intercede a Deus pelo povo. Não sou só eu que estou aqui que sou sacerdote. Não é só o pastor Rodney que é sacerdote. Cada um de nós, cada um daqueles que encontrou Jesus, que aceitou, que falou, Jesus, a minha vida é tua, você é sacerdote. Porque Jesus quer usar a tua vida para alcançar muitos. Para anunciar
as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente vê que tudo tem um fim, tudo tem um propósito, nossa vida tem um propósito, é alcançar vidas, é saquear o inferno, é ganhar almas. O que pulsa o coração de Deus são almas. A palavra fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas Ele quer que todos se salvem. E como que todos vão se salvar? Quando nós nos levantarmos para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para o propósito de anunciar a palavra, para o propósito de anunciar as grandezas, para glorificar a Deus através da nossa vida, em nome de Jesus. Temos o propósito de implantar o reino, que seja feita a vontade de Deus, como é na terra, assim como é feita no céu. Depende de nós. A chave do reino, o Senhor entregou nas mãos da igreja. A chave do reino dos céus, o Senhor entregou na mão da igreja. Para que a vontade dEle, assim como é feita no céu, os embaixadores façam aqui na terra. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Nós somos esses embaixadores, nós somos esses sacerdotes e temos uma responsabilidade diante de Deus. Muitas vezes a gente acha que simplesmente a gente se converteu, pronto. Está tudo feito, agora é só esperar Jesus voltar para a gente estar na glória. O trabalho só começou. Nós temos um propósito, nós temos um chamado. E o Senhor é aquele que nos ajuda a cumprir o nosso chamado, amém? E como que a gente deve se posicionar? A gente já falou. Onde nós estamos em Cristo, à destra do Pai, acima de todo principado e potestade. Nós somos embaixadores, nós somos nação santa, sacerdócio real, chamados por Deus para anunciar as grandezas do seu poder. E como que a gente deve se posicionar? Primeiro, como a gente deve se posicionar no mundo espiritual? O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. A gente às vezes esquece. Às vezes a gente está na correria, levanta cedo e tem que trabalhar, e tem horário para cumprir, e tem os deveres de casa, e tem a igreja, os compromissos da igreja, o ministério da igreja. A gente começa a correr de um lado para o outro, a gente esquece que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que a gente vê, que a gente toca. E a gente tem que se posicionar no mundo espiritual da forma como a palavra nos ensina. Efésios 6, todos conhecem a armadura do crente, né? A palavra fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir firmes no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Como que a gente se posiciona no mundo espiritual? Como guerreiros. Paulo compara a nossa vida cristã como o soldado romano, que estava lá com a armadura, com o capacete, com a couraça, com o cinturão, com as botas, com o escudo da fé, com a espada. Isso é a palavra. Quando a gente se posiciona na palavra, quando a gente está cheio na palavra, quando a gente conhece a palavra, a gente pode guerrear. E como que a gente traz o reino? Eu falei que nós somos embaixadores, e como embaixadores nós temos que trazer a vontade de Deus na terra como é no céu. E muitas vezes isso é uma batalha. É uma batalha porque a nossa luta, como o texto disse, não é contra homens, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades. Lembram onde eles estão? Debaixo dos nossos pés.
E quando a gente se posiciona de forma correta, a gente coloca o nosso inimigo no lugar correto, que é debaixo dos nossos pés. Ele pode tentar se levantar, e ele vai se levantar, e ele vai tentar jogar sujo, para que você ache que ele está em outro lugar, para que ele ache que ele é para que você ache que ele é mais forte, para que você ache que ele pode te vencer. Mas quando a gente se posiciona como guerreiros, com a armadura bem ajustada, o capacete da salvação, a couraça do Espírito, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós podemos resistir firmes no dia mau. O dia mau pode vir, e ele vem. A gente está no mundo, a gente pode sofrer aflições. A palavra fala que Jesus falou, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como que a gente vence o mundo? Como que a gente vence o dia mau? É se posicionando como guerreiros, se posicionando e vestindo a armadura de Deus, estando com a palavra de Deus bem ajustada, sendo vida na nossa vida. Praticando a palavra, estudando a palavra, se enchendo da palavra, se enchendo do Espírito. Assim a gente fica firme no dia mau e a gente se posiciona como guerreiros, conquistando o reino e avançando e ganhando vidas e saqueando o inferno em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mas, como que a gente se posiciona diante dos homens? A gente leu lá em Efésios que a nossa luta não é contra homens. Né? Algumas versões falam, não é contra a carne ou sangue. Se a minha luta não é contra homens, como que eu me posiciono diante dos homens? Muitas vezes, o diabo usa pessoas para nos atingir, né? Só acontece comigo ou acontece com vocês? Mas se a nossa luta não é contra os homens, não é contra a carne ou sangue, como é que a gente se posiciona diante dos homens? Mateus 11 nos ensina. Jesus, o nosso exemplo, nos ensina. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse, aprendam de mim, pois que eu sou manso e humilde de coração. Como que a gente se posiciona diante dos homens? Em humildade. Eu achei tremendo uma vez o pastor Luciano Subirá, quando esteve aqui na igreja, contou, deu uma definição de humildade que para mim caiu a ficha. Ele falou que ser humilde, Jesus falou, olha, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Se a gente vê alguém, se eu chegar aqui para vocês e falar, olha gente, aprendam de mim porque eu sou mansa, porque eu sou humilde. O que vocês vão pensar? Ih, essa daí está se achando, né? Essa aí está soberba, está falando que é humilde, mas é soberba. Mas sabe o que é humildade? A definição que ele trouxe? Ser humilde não é pensar menos de si mesmo. Porque isso também é pecado, isso também não agrada a Deus. Quando eu me coloco para baixo, quando eu acho que eu sou menos do que eu sou, quando eu não me valorizo, não é isso que a palavra diz. Mas ser humilde não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Eu posso ser, eu sei o que eu sou, eu sei onde eu estou, eu sei as coisas que eu conheço, eu sei as minhas habilidades, mas eu não vou pensar em mim, eu vou pensar no próximo. Se eu tiver que usar as minhas habilidades para que o meu próximo fique chateado, para que o meu próximo seja humilhado, eu não vou usar as minhas habilidades, eu vou pensar no próximo. Humildade, e Jesus com certeza foi o nosso exemplo, não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Quando a gente pensa no outro, quando a prioridade é o outro, quando a prioridade muitas vezes é o nosso inimigo, que a palavra fala que se o inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse é o nosso posicionamento diante dos homens, é andar em humildade e andar em amor. 1 João 4,20 fala que se alguém fala, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. E Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Aleluia! Como que a gente se posiciona e como que a gente testemunha diante dos homens? É amando. A gente só consegue considerar o outro maior, a gente só consegue pensar mais no outro quando o amor de Deus está em nós. Amém? E se o amor de Deus está em nós, não tem como eu odiar o meu irmão e falar que eu amo a Deus. Aleluia. E em último lugar, como se posicionar diante de Deus? Tiago 4, 7 e 8 fala assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Diante do mundo espiritual, nós somos guerreiros. Nós temos que nos levantar em ousadia, nós temos que nos levantar e nos posicionar, partindo para cima do inimigo e conquistando o reino. Com os homens, nós temos que nos posicionar em humildade, em amor, considerando que o nosso irmão precisa de nós, considerando que o nosso inimigo não é nosso inimigo, porque a nossa luta não é contra homens, mas é contra principados e potestades. Mas diante de Deus, a nossa posição deve ser de humilhar, de se sujeitar. Sujeitar é se colocar debaixo. Se colocar debaixo da autoridade, se colocar debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre superior à minha. Ele sabe o que é melhor. Ele é o meu dono. Há 15 dias atrás, a pastora Rosalind trouxe uma pregação tremenda falando que nós somos escravos, né? Nós somos escravos do Senhor, Ele é nosso dono, Ele nos comprou. Nós escolhemos servi-lo, mas Ele é o nosso dono, a nossa vida é dEle. E quando a gente tem essa consciência de que o Senhor é dono da nossa vida, muitas vezes a gente quer mandar em Deus. Falar, mas você está saindo, imagina, eu não vou querer mandar em Deus. Mas e quando a gente pede alguma coisa para Deus e Ele não responde do jeito que a gente queria? Eu fico chateado com Deus. Não vou mais na igreja, porque eu orei tanto por esse milagre e não aconteceu. Estou de mal de Deus. Submetam-se a Deus e resistir ao diabo. Aproximem-se e ele se aproximará de vocês. Nossa posição diante de Deus é de se sujeitar, é de se humilhar diante da presença dEle. E colocar o reino em primeiro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Qual que é a prioridade da nossa vida? É o Senhor. Não é o nosso bem-estar, não é ser feliz. A gente vive num mundo hoje que a prioridade de todo mundo é ser feliz, né? Virou até jargão. Não, o que importa é ser feliz. Não, o que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é ter o Senhor em primeiro lugar, ainda que eu não esteja feliz. Ainda que, a princípio, fazer a vontade de Deus me deixe triste. Quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus a qualquer custo? Porque Ele sabe o que é melhor. Ainda que momentaneamente pareça perda, ainda que momentaneamente pareça tristeza, ainda que momentaneamente pareça que não vale a pena, se sujeitar a Deus, se humilhar diante da presença de Deus e fazer a vontade de Deus, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor, Ele ama a nossa vida e a gente pode confiar no Senhor. Amém? Tiago 4:7, vou ler de novo. Voltem-se para Deus com o coração contrito, e Ele se aproximará de você. A nossa atitude
demanda uma atitude de Deus. Quando a gente se humilha e quando a gente se volta para o Senhor com o coração contrito, Ele se aproxima de nós. Aleluia. Lave as suas mãos, pecadores. Purifique o seu coração da incredulidade. Purifiquem-se dos pensamentos divididos. Uma vida de santidade agrada a Deus. Como que a gente se posiciona diante dEle? É em humildade e é em santidade. É lavando as nossas mãos, é purificando a nossa vida na presença de Deus a cada dia. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Entendemos, Pai, que o Senhor tem um chamado para as nossas vidas e nós queremos cumprir esse chamado. Mas em primeiro lugar, Senhor, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Apresentar a nossa vida, Senhor, em contrição diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo que Tu és soberano, reconhecendo que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, e somos Teus servos, somos Teus escravos, Senhor. A nossa vida Te pertence, nós não temos vontade própria, mas a Tua vontade, a nossa vontade seja fazer a Tua vontade, Senhor. Nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Nos sujeitamos debaixo da Tua potente mão, porque este é o melhor lugar que podemos estar, é na Tua presença, é fazendo a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te pedir perdão, Senhor. Perdão como igreja, perdão, Senhor, como cada membro, Senhor, do Teu corpo. Queremos Te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes, tantas vezes, Senhor, fazermos a nossa vontade a despeito da Tua. Perdão, Senhor, por não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, termos os nossos desejos, as nossas vontades em primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos nos derramar diante da Tua presença, queremos nos humilhar diante da Tua presença, Senhor, e nos sujeitar debaixo da Tua potente mão. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas vidas, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, que as nossas vidas agradem a Ti. Queremos santificar a nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Você pode colocar o teu coração diante de Deus agora. Se tem algo que você quer entregar para o Senhor, algo, o pastor Daniel costuma dizer dos pecados de estimação. A palavra fala que quando nos apresentamos diante do Senhor com o coração contrito, Ele se aproxima de nós. Devemos lavar as nossas mãos. As mãos falam daquilo que tem contato com as coisas, com a sujeira. Não podemos apresentar mãos sujas diante do Senhor. Como que nós lavamos as mãos? É diante do Senhor, é nos arrependendo, é confessando o pecado. A palavra fala que Ele é fiel e justo quando confessamos o nosso pecado, para nos perdoar os pecados e purificar as nossas injustiças. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas, as nossas mãos sujas diante do Senhor, para que o Senhor nos lave, para que o Senhor nos purifique, para que a água limpa da palavra venha sobre nós e venha purificar a Tua igreja, Senhor. Venha purificar as nossas vidas, porque queremos nos apresentar diante do Senhor e nos posicionar em santidade e em amor. Em nome de Jesus, Pai, porque entendemos que temos um chamado. E para começarmos a cumprir esse chamado, precisamos nos render a Ti. Precisamos nos derramar na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados de falta de amor. Pai, quantas vezes, Senhor, o nosso interesse vem em primeiro lugar do que o interesse do nosso irmão. Quantas vezes, Senhor, olhamos, Pai, para as pessoas com desprezo, com desdém.
porque não amamos com o teu amor. Em nome de Jesus, ensina-nos a amar com o teu amor, que o teu amor derramado nos nossos corações venha purificar os nossos corações, purificar a nossa vida, purificar a nossa alma, Senhor, e ensina-nos a amar com o teu amor, não com o nosso amor falho, não com o nosso amor pequeno, mas com o teu amor. Em nome de Jesus, Pai, queremos nos posicionar e nos levantar em autoridade, em nome de Jesus, porque temos um chamado, Senhor, e eu creio, Senhor, que é tempo de ver a igreja se levantando. Em nome de Jesus, Pai, é tempo de vivermos a chuva de avivamento. Senhor, a chuva está lá fora, mas grande chuva de avivamento está chegando sobre a igreja, está chegando sobre as nossas vidas, Senhor, e nós queremos estar de pé, firmes. Estai, pois, firmes, como tua palavra diz, Senhor. Queremos estar firmados na tua palavra, Senhor, para que possamos ser aqueles que vão levar o avivamento, para que vão invocar a tua presença, Senhor, para que a chuva venha, para que a chuva de bênção venha, para que a chuva de salvação venha, para que o teu reino venha, Senhor, e seja estabelecido na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Continuando em oração, continue com seus olhos fechados. Eu quero te convidar, você que precisa fazer o primeiro posicionamento diante de Deus, é entregar a vida para Jesus. Esse é o começo de tudo. É reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados. E só nele a vida, só nele a salvação. E ele não está morto, ele está vivo. Por isso que ele está à destra do Pai. Por isso que nós estamos em Cristo. Se você nunca fez essa oração, nunca levantou a sua mão e falou: eu creio que Jesus está à destra do Pai, eu quero estar com Ele. Se você nunca fez essa oração e quer fazer isso nessa noite, levanta a sua mão. Faz um sinal aqui para a gente. Nós vamos orar com você. Amém? Esse é o primeiro posicionamento que a gente deve fazer. Nós só podemos estar em Cristo quando nós decidimos. Você que está aí nos vendo pela internet, se você nunca fez essa oração, aqui tem um QR Code. Você pode acessar esse QR Code com o seu celular. Nós queremos orar pela sua vida. Feche os teus olhos. Se você quer fazer esse posicionamento, quer tomar essa decisão hoje, eu quero estar com Jesus, eu quero estar onde Ele está. Ore comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que Tu és o Senhor, que Tu és o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Eu creio e eu entrego a minha vida a Ti. Faça morada no meu coração e muda a minha história, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, acesse o QR Code, a gente quer te conhecer, quer fazer mais uma oração por você, amém? E eu quero te convidar a ficar de pé agora. E nós vamos orar e vamos nos posicionar. Eu não vou te perguntar se você quer, porque esse é chamado de Deus para a igreja. Esse é um chamado de Deus para todos nós. E a cada dia a gente deve se posicionar. Todos os dias. Se posicionar diante de Deus, se posicionar diante dos homens, se posicionar diante do mundo espiritual, como guerreiros, como autoridade, como embaixadores do reino, trazendo o reino aqui na terra. Amém? Se você tem algo que precisa ser liberado, se você tem algo que você precisa da intervenção de Deus, a bênção já foi entregue. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Mas como guerreiros, nós vamos lá e pegamos.
Muitas vezes é uma luta. Daniel estava lá orando e a palavra fala que quando ele começou a orar, desde o primeiro dia, a oração foi respondida. Mas o príncipe da Pérsia resistiu e ele continuou firme por 21 dias até que a resposta chegasse até ele. Essa é a batalha da fé. É continuar crendo, é continuar perseverando até que rompa, até que chegue na nossa vida aquilo que o Senhor já entregou, aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Amém? Levanta a tua voz, coloca agora a tua necessidade diante do Senhor. Abre a tua boca, declara que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, que seja feita a vontade do Senhor na minha família, que seja feita a vontade do Senhor na minha casa, que seja feita a vontade do Senhor nas minhas finanças, que seja feita a vontade do Senhor na minha saúde, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, recebe, Pai amado, e em consagração, nós nos decidimos, Pai, nos posicionar à Tua vontade, declarar, venha o Teu reino, Pai, venha o Teu reino. Pai amado, livra-nos de todo o mal. Pai, nós nos posicionamos contra o pecado, nos posicionamos contra tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo que, Pai, nos desviava da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, Pai, nós queremos, Pai, nos levantar em fé, entendendo a nossa posição em Cristo. Fomos resgatados das trevas, Pai, nós nos colocamos como filhos de Deus, como os reis, como sacerdotes, como boca profética do céu, da terra aqui, e declarar em nome de Deus toda a malignidade sobre a nossa casa, sobre o nosso corpo, que cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que venha, Pai, mas da Tua vontade sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, que toda bagunça, todo levante maligno, Pai amado, sobre os nossos negócios, todo devorador, Pai, nós seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos posicionar em fé e declarar a tudo aquilo que está retendo promessas, retendo a Tua bênção, que seja liberado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós declaramos sobre a nossa casa tempo de salvação, sobre a nossa família tempo de salvação. Pai amado, derrama a Tua glória, o Teu poder sobre nós, reveste-nos, equipa-nos, oh Pai amado, revista-nos da Tua glória, revista-nos de santidade. Pai amado, em nome de Jesus, muda a nossa forma de pensar e de agir, fortaleça-nos, ó Pai amado, em Ti, Senhor. Nós buscamos no Senhor a nossa força, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do Teu poder, para vencer, para conquistar, para, Pai amado, em nome de andar em prosperidade e cumprir o Teu bom propósito sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou por um propósito, para anunciar as grandezas do grande Deus. Pai, eis-nos aqui, Pai amado, eis-nos aqui, Pai. Começa, Pai, a liberar do Teu povo as Suas grandezas, a liberar sobre o Teu povo as Tuas grandezas. Começa a abalar o que precisa ser abalado, começa a derramar bênção, quebrar as cadeias, levantar, fortalecer a alma, dando sabedoria, inteligência, unção, dons, ó Pai amado, para que nós possamos, Pai, manifestar e anunciar, falando ou não falando, ou pela Tua vitória, pela Tua ação em nós, as Tuas grandezas, ó Pai, as Tuas grandezas, ó Pai. Usa a nossa vida, Pai, usa a nossa casa, usa o nosso trabalho, usa os nossos recursos, usa as nossas vidas, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Eu declaro libertação, cadeias sendo quebradas na Tua vida, cadeias de pecado, cadeias que Te pediu de seguir, de prosseguir, são quebradas em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus fala, quando você se posiciona resistindo ao diabo em fé, ele fugirá de vós, o inimigo veio te afrontar, por um caminho, mas agora por 7 caminhos, ele bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Você crê?
receba, receba, receba em nome do Senhor Jesus, porque quando você busca o Senhor, Ele se faz achado de você, e Ele vai manifestar, e anunciar, e materializar as grandezas dEle na tua vida. Então se prepare, porque as grandezas de Deus, elas já estavam a caminho, e elas se manifestarão, elas eclodirão, elas chegarão sobre as tuas mãos, receba a libertação, de câncer, a libertação da depressão, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura miraculosa que você precisava, porque Deus é o Senhor que te sara, e você hoje invocou o Senhor, e Ele respondeu, aleluia, o teu clamor em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso.